Aqui para a professora Nádia, aí eu acabei que me atrasei. Eu mandei uma mensagem aqui para a coordenação para saber sobre vocês que já fizeram a prova de quarta bateria, porque eu acho meio estranho eu precisar. Não que eu não vá dar aula, vou dar aula normalmente, mas para quem não precisa fazer a prova de recuperação, continuar assistindo a aula, porque a gente não recebeu orientação em relação a isso. E eu acabei de mandar aqui para a coordenação, porque pelo que eu entendi do último a última circular que a gente recebeu é que a semana de recuperação seria a próxima semana, né? Teríamos as aulas e na sexta-feira seria a prova de recuperação. Mas como não tem marcada a data, eu mandei aqui uma mensagem para a coordenação para a gente saber como é que vai funcionar essa recuperação. Em relação ao que a gente estava vendo na aula passada, e eu disse para vocês que eu ia trazer um slide falando sobre vogal e semivogal, eu trouxe aqui a preparação da aula. Por que que isso é importante? Todas as vezes que a gente vai trabalhar com divisão silábica, com encontros vocálicos, a gente escuta muito essa classificação de vogal e semivogal. Então, como ela é importante, serve para todos vocês, quem está de recuperação e quem não está, e na acentuação gráfica também ele vai falar sobre os ditongos, e eu preciso observar essa diferença, e eu trouxe para vocês agora a classificação dos fonemas. Lá na parte que a gente estava estudando sobre formação de palavras, bom dia, Caio. Bom dia, tia. Tudo bem? Tudo. Meu olho está inchado. Eu continuo sentindo as dores de cabeça. Eu estou esperando fazer assim 4 dias com essas dores para eu poder ir ao médico e ver se eu preciso fazer o exame de Covid. Ontem queriam me levar, mas como só estava com 2 dias que eu estava sentindo essas dores, eu acho que quando se precisar fazer o exame, se for mandado fazer o exame, não dá ainda, porque está muito recente. Mas eu comecei a me preocupar, porque eu conversei com a professora, né, uma professora colega, e ela dizendo que eu tinha que ter cuidado com as dores de cabeça por conta de aneurisma. Eu me assustei, eu disse, por que essas dores? Eu acredito que seja mesmo de uma virose, não sei ainda. Mas eu tô com o olho inchado, eu tô olhando aqui o olho inchado. Eu acordei hoje, lavei o cabelo para ver se melhorava, mas eu continuo sentindo. Vamos ver aqui. Vogais. Então, quando a gente estava trabalhando lá a formação de palavras, a gente trabalhou com a vogal de ligação e a vogal temática. Então, a gente tem várias vertentes de análise sobre essas vogais. E, independente da aula de recuperação ou da prova de recuperação, isso aqui é muito bom que vocês saibam, porque em todos os conteúdos eu entro com isso. Principalmente nessa formação de palavras, em acentuação gráfica, em divisão silábica, sempre vai ser recorrente. Então, as vogais, todo mundo já conhece, as vogais são os fonemas sonoros produzidos por uma corrente de ar que passa livremente pela boca. Isso quer dizer que eu não tenho obstáculo na sua pronúncia, como eu tenho com as consoantes, que eu tenho toda a movimentação de boca, de língua, dentes, participando dessa produção de som. Ele vai falar de sons bilabiais, ele vai falar dos que vão até o céu da boca e faz o toque, e vai na língua para produzir o som. No caso das vogais, eu não preciso. Eu tenho a passagem livre, A, E, I, O, U. Eu nem preciso fechar os lábios para fazer a pronúncia dessas vogais. Em nossa língua, desempenha o papel de núcleo das sílabas. Por que núcleo das sílabas? O que é o núcleo? Eu tenho o núcleo do sujeito, eu tenho o núcleo do predicado, eu tenho o núcleo celular. Quando se fala de núcleo, o que é o núcleo? Não é a parte mais importante? A parte mais importante, sem ela, eu não tenho
uma sílaba, por exemplo. O tempo todo que a gente vai falando sobre divisão silábica, principalmente, a gente fala que não existe na língua portuguesa uma sílaba sem vogal. Então, ela é a parte fundamental. Quando a gente fala que ele faz o papel, desempenha o papel de núcleo das sílabas, é porque é uma parte fundamental. Na língua portuguesa não existe sílaba sem vogal. Assim, isso significa que em toda sílaba há necessariamente uma única vogal. Aí eu olho aqui para vocês, vou colocar aqui a palavra. Tá aqui, ó. Miúdo. Dá para ver, né? Faça uma divisão silábica da palavra miúdo. O Mi, U e o DO. I, U, D-O. Observem essa divisão silábica. Eu tenho, olhando para a palavra, como se eu tivesse um ditongo, né? Eu tenho duas vogais, uma ao lado da outra. Mas quando eu faço a divisão silábica, como o Paulo fez, o I fica numa sílaba e o U fica em outra. Aqui eu tenho duas vogais. Elas ficam separadas em um hiato. Vão lembrando da dó. Aqui eu já estou falando de separação silábica, aqui eu estou falando de encontros vocálicos. E estou falando de vogais, e vou já falar sobre semivogais. Quando essas sílabas ficam separadas, essas vogais ficam separadas em sílabas diferentes, elas são vogais. As duas serão vogais. Porque ele está dizendo que em toda sílaba há necessariamente uma única vogal. Já nessa palavra aqui, ó. Dinheiro. Faça uma divisão silábica. Lembrando que aqui eu tenho um dígrafo. Lembram que é o dígrafo? Dois fonemas que se unem para formar apenas um som. Então, como é que eu faço a separação silábica da palavra dinheiro? O Din, o Nhei e o Ró. Unhei. Ele me disse que eu só tenho apenas uma vogal na sílaba. O que que acontece com esse E e com esse I? Quem é vogal e quem é semivogal aqui? O é a vogal e o I é a semivogal. De novo, eu não entendi. O é a vogal e o I é a semivogal. Como é que você chegou nessa conclusão? Eu chutei, tia. Pelo menos é sincero. Sara, Caio, o que vocês acham? Concordam com o Paulo? Sim. O E é vogal e o I é semivogal. Percebam que eu quase não pronuncio esse I. O som que sobressai é o E. É como se eu falasse assim, ó, dinheiro. É como se esse Ezinho aqui, ó, tivesse apenas um circunflexo, dinheiro. O I não se sobressai, ele se apoia no E para ganhar um significado, para ganhar um fonema. Na produção de vogais, a boca fica aberta ou entreaberta. As vogais podem ser, deixa só eu apagar aqui, orais, nasais, átonas e tônicas. Qual a diferença entre orais e nasais? Qual a diferença entre átonas e tônicas? E as palavras átonas e tônicas a gente encontra lá na acentuação gráfica também. Quando é que eu tenho uma sílaba tônica? Quando é que eu tenho uma sílaba átona? Qual é a diferença de uma para outra? As orais saem apenas pela boca. As pronúncias normais das vogais tá aqui em cima, ó. É exemplificação. Esses aqui. As nasais, quando o ar sai pela boca e pelas fossas nasais também. A gente sente a vibração nessa regiãozinha aqui, ó. Fã,
sente vibrar nessa região do nariz. Pan, canto, tampa. Esses aqui, ó, com o tiozinho em cima, ou quando eu tenho essa família aqui, ó, do AN ou AM. E assim com todas as vogais que fazem parte dessa família, ó. EN, EM, IN, IM, ON, OM, UN e UM. Dente. A pronúncia da vogal não sai apenas pela boca, mas eu sinto a vibração no nariz. Eu tenho as orais que passam livremente pela boca, as vogais, como normalmente a gente pronuncia, e elas completas, e as nasais, quando o som passa tanto pela boca quanto pelo nariz. Principalmente essas formações de dígrafos, aqui são dígrafos vocálicos, tá? Quando eu tenho essa junção aqui de AN, AM e a sua família completa, eu tenho os dígrafos vocálicos, porque eles se unem também para formar apenas um som. Anotem isso sobre dígrafos vocálicos, esse exemplo que está aqui, ó, quais são eles, porque em algumas situações vocês vão precisar determinar quais são os dígrafos vocálicos. Já nas átonas e tônicas, o que significa? Quando eu falo de sílaba átona e sílaba tônica, qual é a diferença de uma para outra? Eu quero que o Caio me responda. O que é uma sílaba átona e o que é uma sílaba tônica? Eu vou tirar aqui o áudio, só para eu ouvir o áudio que a professora Adriana mandou, que pode ser que tenha alguma informação para vocês, tá? Tá, pode escutar. Enquanto isso, vai pensando na resposta, viu, Caio? Vocês ainda não concluíram todas as baterias de prova? Da quarta bateria? Não encerraram ainda, né? Não, acho que a gente encerra a semana que vem. Então, a informação que eu acabei de receber da coordenação é que essa prova de recuperação será agendada com vocês. Isso quer dizer que vocês praticamente vão fazer essa prova, como uns podem ficar em linguagem, outros não ficarem, eles vão agendar diretamente com o aluno. Então, eu só posso colocar a nota, eu vou amanhã pegar as provas, eu pretendo corrigir essas provas no sábado, para colocar logo as notas de vocês e saber quem ficou, quem não ficou. Já coloquei aqui o conteúdo para que vocês façam os estudos. Então, até a próxima semana, vocês vão continuar assistindo as aulas de gramática. Pelo menos até terminar essas baterias de provas de vocês. Porque, deixa eu pensar aqui, ó. Essa semana, semana do dia 10, próxima semana, 17, vocês fazem a última prova, é o que de vocês? A última bateria de provas? Qual é a Matemática. área? Matemática. Matemática, pronto. E é quando justamente essas provas chegam em Teresina, porque vem a prova do professor Fernando. Então, ela disse que essa semana vocês continuam tendo aula e a prova será justamente na semana do dia 21 ao dia 25. A prova de recuperação, que é quando vocês terminam na próxima semana 17, deixa eu ver, a gente está com 10 com 7, isso, 10 com 7, 17, que é na próxima sexta-feira vocês fazem a de matemática, e na semana do dia 21 ao dia 25 será a recuperação. Foi o que eu imaginei. Eu coloquei para ela que seria 24 pelos cálculos que eu fiz, né? Então, na semana do dia 21 até o dia 25 é quando vocês vão fazer a prova de recuperação.
Caio, você já sabe que em gramática e você quem disse, eu não calculei ainda. Gramática e produção textual, redação, você vai fazer prova de recuperação? Eu já sei o que, tia? Se você vai fazer prova de recuperação nessas duas, gramática e produção textual? Tia, eu acho que sim, provavelmente. Sara, Mas não é certeza. por quê? Não, porque, tipo, até que minha nota não tá muito ruim, não. Em gramática ou em redação? As duas. Em Ah, redação eu tenho que tirar um 7, mas 7 acho que eu não tiro, não. 7 é razoável, né? Pois é. Então fica assim, gente, vocês continuam assistindo a aula porque eu fiz a pergunta, foi justamente essa, foi bem direcionada. Se vocês precisavam continuar assistindo aulas de gramática ou não. Ela não respondeu especificamente da gramática, mas que vocês deveriam continuar assistindo a aula. Então, enquanto ela não me responder assim, direcionada, eu vou perguntar novamente, porque eu poupo vocês desse primeiro horário, né? Vocês descansam mais um pouquinho e vão estudar as outras disciplinas que vocês ainda vão fazer a bateria de provas. Mas qualquer coisa eu informo para vocês, quando eu tiver mesmo assim uma coisa direcionada, porque eu ainda não tive. Ô, Caio, tia, pois fala com ela, que eu lhe agradeço. não, assim, eu gosto de praticidade. E eu entendo quando eu tenho outras coisas para estudar e eu poderia usar esse tempo para estudar, né? Para dormir não, tá? Quando eu posso usar esse tempo para fazer uma outra coisa e eu estou ocupada para fazer outra que não precisaria naquele momento. Então, quando eu tiver essa resposta, eu vou conversar direitinho com ela. Aí eu coloco para vocês lá, coloco para a Sara e a Sara tem contato de vocês, ela passa para vocês, tá certo? Então, Caio, me responda. Qual é a diferença entre átomos e tônicos? A palavra tônica, tia, ela é emitida com mais ênfase. E a palavra átoma, a sílaba átoma, é a que possui menor intensidade. Muito bem, leu aqui, ó. Enquanto eu estava falando ali, você estava lendo. Muito bem. Muitas vezes eu faço perguntas para vocês que na linha seguinte está a resposta. Vocês às vezes não olham, mas aqui está correto. As átonas eu tenho menos intensidade, enquanto as tônicas eu tenho maior intensidade, mais força, mais ênfase, como você falou. Até, bola, menor intensidade. Tônicas, pronúncia com maior intensidade, ó. Bola, até porque eu vou pronunciar a sílaba tônica. E a vogal tônica vai estar também nessa sílaba tônica. Aí ele colocou, olha, vejam que ele colocou o mesmo exemplo, as duas palavras, aqui, ó. Colocou o exemplo e marcou até, bola. Na primeira, o até, o Azinho aqui, ó, tem menos intensidade, o A e o A, apesar desse A ser sempre vogal. Apesar desse A ser sempre vogal. As átonas pronunciadas com menor intensidade e as tônicas pronunciadas com maior intensidade. O que mudou aqui foi a posição da sílaba tônica, certo? Muito bem, Caio. Vamos aqui para o finalzinho. Aliás, deixa eu apagar aqui. Cadê a Paloma? A Paloma já está de férias. Ela está dormindo. A Paloma já está de não. férias. Se não ficar de recuperação, talvez não assistir, não. O que, Sara? Naquela aula ela falou que não ia ficar de recuperação, talvez ela, não vou assistir não, não vou ficar de recuperação. Pois é, né? Era isso que eu tinha imaginado também. Mas aí, como não veio um posicionamento da coordenação e ela pede para que a gente anote as presenças, aí eu vou anotar. Mas eu também acho que ela não vai ficar. Vai dizer que... Que, Sara? Semivogais. As semivogais I e U, algumas vezes não são os fonemas, gente. Os fonemas I e U, algumas vezes não são vogais. Aparecem apoiados em uma vogal, formando com ela uma só emissão de voz, uma sílaba. Nesse caso, esses fonemas são chamados de semivogais. A diferença fundamental entre vogais e semivogais está no fato de que estas últimas, que são as semivogais, não desempenham o papel de núcleo silábico.
não desempenham papel de núcleo silábico. Eles não têm uma formação independente. Observe a palavra papai. Ela é formada por duas sílabas. Tá aqui, ó. Duas sílabas. Já. Duas sílabas. Papai. Na última sílaba, o fonema vocálico que se destaca é o A. Na maioria das vezes, aliás, sempre, o A é sempre vogal. Ele é a vogal, ó. É a vogal. O outro fonema vocálico, que é o I, não é tão forte quanto ele. Então, ele é a semivogal. Outros exemplos, ó. Saudade. Se eu faço a separação silábica aqui, ó. Saudade. E eu sei que na minha sílaba eu só posso ter uma vogal e o A é vogal, então esse U vai ser semivogal. Faça a separação silábica de história. História. Se eu sei que na minha sílaba só tem uma vogal, qual é que é a vogal aqui, ó? Pronuncie a palavra história rapidamente. É história ou é história? História. Fica separado ou fica junto? O quê? O I e o A. Junto. Certeza? Separado, tia. Oxi. Testando. Criatura de Deus. Bora lá. Eu quero a certeza. História. Se eu colocasse valendo 3 pontos, quem acertaria? História, o I e o A junto, história, o I e o A separado. Eu teria um ditongo ou eu teria um hiato? Quando alguém diz assim, ó, deixa de história. Vocês escutam a palavra, o Izinho sendo pronunciado? Ou escutam só o A? O I também. Vamos lá. Divisão silábica de história. Junto, tá? Quem é a semivogal, quem é a vogal? Quem é a semivogal, quem é a vogal? Na sílaba eu tenho apenas uma vogal e eu disse a vocês que A é sempre vogal. Então, quem é a semivogal? Quem é a semivogal? É o I, galera. Ô, gente, a coragem dessa pessoa. Vamos lá. É o I. O I é semivogal e o A é sempre vogal. Série. Divisão silábica de série. Aqui, ó. Não vou nem colocar a caixinha de texto, não. Ah, vai dar para botar. Série. Os fonemas I e U podem aparecer representados nas escritas por I, O ou um M. O que isso quer dizer? Olhem aqui os exemplos que eu vou colocar logo depois. Eu só quero que vocês guardem as informações do que é vogal e semivogal para a gente trabalhar os ditongos, principalmente na acentuação gráfica, porque ela é sempre solicitada, tá?
Vale minha Nossa Senhora, não passa mais não, passou. Tá aqui, ó. Pães. Olha como é que é a pronúncia aqui, ó. O Ezinho com som de I. Mão. O O com som de U. Agora, esse daqui eu peguei como exemplo, mas eu não... Quando eu pronuncio sem, é sem. Só que, na verdade, é como se eu tivesse aqui, ó. No meio dessa... Deixa eu colocar aqui para eu escrever nele. Assim, ó. Sem... Assim. Certo? Então, essas pronúncias, eu percebo a tonicidade, o que é vogal, o que é semivogal, se é aberta ou se ela é fechada, se ela é ata ou se ela é ata ou não é se ela é tônica, pela pronúncia. Aí a gente volta para o nosso assuntozinho aqui, nessa partezinha de acentuação gráfica. Ditongos abertos. Quando é que eu tenho ditongo? O que é um ditongo? Caio, quero que você me responda. O que é um ditongo? Eu não entendi, tia. O que É é o quê? o que é um ditongo? Tá aqui, ó. Bem aqui no iniciozinho tem regras especiais de acentuação. Ditongos abertos. O que são ditongos? É o encontro de duas vogais. Duas vogais. Por que ele está falando que é aberto? Que alguém abriu ele. Hã? Eu não sei não, tia. Aberto é o som. Você vê que a gente tem os abertos e os fechados, que são abertos e nasais. Professora, Oi. ele disse que é porque alguém abriu ele. Não, eu não disse não. A professora perguntou como é que é e tu mudou de assunto. Rapaz. Eu não vou dizer nada não, gente. Não, É brigar. porque eu não sabia, tia. Tá bom, Me meu amor. perdoe. Não, não tem problema nenhum. A gente tá aqui para aprender mesmo. Ó, Isso, agora eu já aprendi. aberto. El, ei, oi. É diferente quando eu digo céu, por exemplo. Ó, céu. E quando eu digo meu. A pronúncia não é diferente entre céu e meu. Eu tenho as duas junçõezinhas. Eu tenho duas, tenho a vogal e a semivogal. E são as duas iguais na mesma posição, mas a pronúncia é diferenciada. Geralmente, esses sons abertos são acentuados. Olha aqui o exemplo, ó. Ditongos abertos, el, ei e oi. Acentuamos todas as palavras que possuem esse ditongo aberto. Cuidado! Não acentuamos mais as paroxítonas em ditongo aberto. Aqui nesse exemplo, como eu peguei já uma caixinha pronta, herói está acentuado, mas como ele agora é um ditongo aberto, herói, e ela é oxítona, então ela vai ser acentuada, certo? Já ideia não é mais acentuado. Colmeia não é mais acentuado. A palavra Andréia é um nome próprio. Continua acentuado ou não acentuado? Pelas regras gramaticais. Se eu tenho um nome próprio e esse nome se encaixa, olha aqui como é que eu escrevo Andréia. Andréia. Pela regra, é acentuado ou não é acentuado? Olhe bem aqui nas regras especiais de ditongos abertos. É para ser acentuado ou não? Caio. Oi, ela é o quê? Olhando para a palavra Andréia que eu escrevi aqui embaixo, ó. Olha a escrita dela. Eu tenho ditongo?
André tem. Aberto. Não. Olha aqui, ó. Aqui em cima, em ditongos abertos, não faz parte desse segundo aqui, é I. Olha aqui, ó. Andréia. Mas, tipo, não tá acentuado. Não, eu tô perguntando a você se eu acentuo ou não acentuo, pela regra Ai, gramatical. acentua. Acentua. Olha aqui, ó. Sim. Não acentuamos mais as paroxítonas com ditongo aberto. Qual é a sílaba tônica de Andréia? André. Então, você não acentua. Desse jeito. Eu não acentuo porque é um ditongo aberto. Pela regra gramatical, não. Mas anteriormente, antes desse último acordo, era acentuado. E como Andréia é um nome próprio, quem tem acento continua acentuando, certo? Certo. Quem já tinha era nome próprio, na identidade. Se está na identidade, eu continuo acentuando. Mas pela regra gramatical de 2009, que entrou em vigor em 2010, eu não preciso mais acentuar. Aliás, não se acentua, não é não precisar. Não se acentua, certo? Certo. Pronto. Véu, olha a diferença. Véu, que é aberto, céu, que é aberto, e são monossílabos. Regra do I e do U. Acentuamos o I e o U tônico quando estão nos hiatos e sozinhos nas sílabas. Vai ser o exemplo de miúdo, que a gente fez a acentuação, que a gente fez a separação silábica. Ele vai ser acentuado porque ele faz parte de um hiato e vai estar sozinho em uma sílaba. Miúdo, moído, certo? Entram nessas regras. Ó, saúde também vai ser acentuado porque na divisão silábica bem aqui, ó, de saúde, vai ficar assim, ó. Eu tenho hiato, olha aqui, ó. O A separado do U são duas vogais em sílabas diferentes e o U vai estar separado. Se ele está separado, ele vai ser acentuado sim. No caso do I, sempre acentuamos se ele tiver com S. Se ele tiver com S. No caso de país, ele vai ser acentuado porque ele está em parceria com o S. Não acentuamos o I se ele estiver seguido de dígrafo em H. O que isso significa? Rainha. Outro exemplo. De I junto com NH. Deixa eu ver aqui se eu consigo lembrar. Não. Mas toda vez que ele estiver junto com o NH, que é um dígrafo, ele não vai ser acentuado. Acentuação de verbos. Cuidar, verbos como ter, ver e vir. Esse daqui, ó, a gente peca muito nas incoerências, eu não vou falar em erros, mas nos desvios da gramática, quando a gente não consegue conjugar bem os verbos. Nesses casos aqui, ó, o verbo ter, ver e vir, singular e plural, eu tenho acentuado. No singular, o tem não é acentuado, no plural ele vai ser acentuado. As pessoas têm. Quando eu digo assim, ó, as pessoas têm, as pessoas, que é o verbo vai estar se referindo a esse substantivo, a esse sujeito, né? Ele vai ser acentuado porque eu tenho o sujeito lá que está no plural. Então, ele vai concordar com o plural e ele vai ser acentuado. Ele vê, ver, de olhar. No singular, não é acentuado. Já no plural, eu vou duplicar esse e ele não vai ser acentuado. Ele vem do verbo vir, ir e vir. No singular, não é acentuado. Já no plural, ele não é a diferença entre esse daqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Caio, tu tá anotando essas coisas? Tô tirando um print. Ah, tá certo. Então, aqui, ó. A diferença entre o verbo ver
e o vir. Enquanto o V, no plural, eu duplico o E e não é acentuado. No vir, que é o contrário de ir e vir, né? Eles vêm. Vai ficar só um E no circunflexo, tá? Isso daqui, ó, questão de prova o tempo inteiro. De todos esses que eu tô colocando aqui para vocês, o ditongo, e principalmente essa questão aqui dessa duplicação do E e tirar essa acentuação. Por que eu tô falando isso em relação à questão de prova? Viram que foi marcado a data do Enem, né? Ficou tudo para janeiro. A prova presencial, acho que dia 17 de janeiro e 24 de janeiro. E a prova online já ficou em fevereiro. O nosso projeto de trabalhar um Enemzinho com vocês, o Enem, né? O pré-Enem, já começa agora em agosto. Quando a gente retornar, nós vamos ter esse direcionamento. E essas provas, que são objetivas, mas contextualizadas, vão aparecer muito essas questões para vocês. Podem fazer o print, podem estudar sobre isso, podem me questionar sobre isso, porque vocês vão precisar desse conteúdo. Já aqui embaixo tem, cuidado, temos verbos derivados que precisam ser acentuados também. Manter, prever e intervir. No singular, manter acento agudo. No plural, circunflexo. Ele prevê no singular, circunflexo. No plural, duplica-se essas vogais, mas não acentuam-se. No singular, intervém agudo. No plural, circunflexo. Isso aqui, ó, coloquem como observação importante, casos especiais, certo? Principalmente esses aqui. Por último, ó, vou colocar bem aqui na primeira página, antes da gente encerrar. Caio, você tem todo o material da escola, não tem? Sim. Ó, acentuação gráfica, página 153 a 168 da gramática 360. Na próxima aula, a gente trabalha elementos estruturais da palavra e, por fim, processo de formação. Como esses dois estão fresquinhos na cabeça de vocês, né? Então, a gente não vai ter muito trabalho em relação a isso. Amanhã eu vou ao Odisseu pegar as provas, tento fazer a correção delas no máximo até o finalzinho do sábado, né? Eu queria já na segunda-feira estar livre dessa correção, com as notas de vocês, porque aí já poupa vocês de que quem não precisa não assista a aula. Eu vou me informar direitinho sobre isso com a coordenação para que ela me diga assim, olha, quem não vai ficar já não precisa mais assistir a aula, já está teoricamente de férias. E aí vocês estão livres para fazerem, para estudarem para as outras provas ou para as disciplinas que vocês vão ficar em recuperação, tá certo? Certo. Assim que eu tiver essa informação, eu passo para vocês. Como eu não encontro com vocês amanhã, bom final de semana a todos. A gente se vê na próxima semana. Ou não, se já estiverem de férias e eu estiver com essa informação já assim acertada, tá? Certo. Tchau, Tá, Mesmo meus que eu tiver amores. passado, eu vou assistir sua aula, tia. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu vou cobrar, tá, Paulo? Se eu entrar aqui e você não entrar, eu vou ligar para você. Tá bom. Tchau, meus amores. Até a próxima semana. Até.